Boa noite, meu nome é Edmar Pereira e eu sou discente do curso de Licenciatura em Letras da Faculdade Internacional Uninter e juntamente com minha colega de curso, Marli, estamos fazendo um trabalho que nos foi proposto de portfólio desta fase e o tema que nos foi indicado é o trovadorismo na Idade Média e suas principais características. Então, eu e Marli começamos a fazer nossa pesquisa e ficou para mim essa parte de gravar esse vídeo para que vocês possam nos avaliar. E, em primeiro lugar, gostaria de salientar que nós, como estudantes, estamos em fase de aprendizado, então qualquer equívoco que eu possa cometer aqui nesse vídeo, vocês, por favor, me perdoem e podem me corrigir, se necessário, ok? Então, a proposta de trabalho do portfólio dessa fase seria que estudássemos sobre o trovadorismo na Idade Média, suas principais características, e também falar sobre o movimento artístico, literário, poético que acontece numa região do Rio de Janeiro, a região conhecida como Nova Friburgo, no Rio. É uma cidade que o trovadorismo está muito presente desde 1960. Eles vêm fazendo anualmente um movimento muito interessante e no final eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Em primeiro lugar, o que nós descobrimos em nossas pesquisas é que o trovadorismo foi um movimento literário, poético, que começou a aparecer em meados do século XI, na região da Provence, na França, e de lá ele se expandiu depois para outras regiões. E as principais características desse trovadorismo que apareceu nessa região da Provence estava muito relacionado às questões afetivas, questões sentimentais, questões mesmo assim essas que voltadas para o amor entre um homem e uma mulher, principalmente. E o trovadorismo inicialmente foi dividido em 4 categorias, que tinha-se então a canção de amigo, canção de amor, canção de maldizer e canção de escárnio. E o interessante era que eram estrofes pequenas, geralmente 4 linhas, e nessas pequenas estrofes e há ainda algumas rimas simples. Então caiu no gosto de toda a população, as classes mais abastadas, os nobres e também a classe popular teve a oportunidade de estar tendo acesso a esse tipo de cultura. E, em primeiro lugar, haviam também as separações entre os trovadores. Tinham o principal, que era o trovador, que era o responsável por estar compondo as letras e esses versos, que são populares até hoje. E os jograis eram as pessoas que acompanhavam esses recitais, que esses trovadores estavam ali cantando a sua música, e os jograis acompanhavam com elementos musicais da época, e junto também às vezes compondo essa apresentação estava ali presente algumas mulheres, que recebiam dinheiro para estar ali participando, dançando, festejando. E havia uma briga muito grande entre os trovadores e os jograis, porque os trovadores, como eles compunham as letras, esses versos, eles não queriam estar na mesma categoria
desses jograis, que eram considerados pessoas mais, assim, do povo. E, no entanto, o que a gente descobriu nos nossos estudos é que os jograis, na verdade, eles eram pessoas muito importantes, porque eles levavam de uma cultura para outra, de uma região para outra, porque eles viajavam muito e eles levavam pouquíssima bagagem e eles tinham que saber como consertar uma viola que estragava e eles tinham esse entendimento tanto do funcionamento, o preparo. Naquela época era muito difícil você produzir esses materiais, né, esses materiais sonoros, e eles tinham esse conhecimento. Eles eram importantes também porque durante as suas viagens eles levavam conhecimentos de uma cultura para outra cultura, e há ainda uma certa inconclusão no que tange se os jograis eram pessoas mais humildes ou eram pessoas de uma classe não tão abastada quanto os nobres, mas ali intermediário nessa situação. E a diferença é que os jograis também eles recebiam, né, por suas apresentações, às vezes em roupas, alimento, e em algumas ocasiões eles recebiam algum trocado, algum dinheiro, algum pecúnio da época. Enquanto que os trovadores, eles não recebiam. Eles faziam as trovas, tinha certos benefícios, claro, sociais, eles estavam ali diante do clero, diante dos reis, nos palácios, então eles tinham assim, seus benefícios, e eles se diziam pessoas especiais, porque eles tinham o dom de compor essas trovas. E a figura deles era muito importante e sempre houve essa rinha, assim, digamos, entre os trovadores e os jograus. E também no meio disso tudo havia também os menestréus, né, que também eram pessoas ali bastante conceituadas, que também faziam às vezes dos jograus, e assim eles iam levando uma cultura de um lugar para outro, falando do amor, né? E às vezes eles falavam de seus romances proibidos, às vezes eles nem conheciam ao fundo a pessoa que eles amavam, mas assim era uma condição de amor mesmo assim que era desejado, né? Eles desejavam a tal pessoa e ali eles compunham esses amores, esses versos falando justamente desse amor incompreendido, inaceitado. E muitas vezes algumas situações, né, eram até descobertas, algum jogral, algum trovador fazendo alguma, né, trova falando de uma pessoa que eles gostavam, e se fosse descoberta, há casos e relatos de que isso levaria até à morte. Enfim, era bastante complicado. E também havia também as canções de escárnio, maldizer, as canções de amigos eram bastante queridas, e também haviam muitas sátiras, justamente questionando essa questão social da época, o clero. Nessa época o acesso aos livros era bastante limitado, eram mais o clero e os reis, né? A coroa tinha acesso para reger as leis do palácio, e o clero era o único que detinha o conhecimento, e essa também era uma forma de quem não sabia ler, quem não tinha acesso aos livros, ter um pouco de alegria, de cultura, ouvir as histórias que eram contadas ali nesses espetáculos, que geralmente eram ao ar livre. E, enfim, isso foi durante muito tempo, assim, bastante marcante, né? Eu acredito que, assim, até o século XIV estava bastante presente o trovadorismo, né? E depois também teve as questões de ordem religiosa, né? Os trovadores, eles
acabavam fazendo trovas celebrando a fé cristã, cultuando alguns santos, e isso para a igreja era muito importante. E assim, o que também é bastante evidente nessa questão toda é a questão social. As pessoas se dividiam, né, em classes e algumas que não tinham tanto acesso, às vezes acabavam perdendo um pouco de conhecimento, o que era, às vezes, nessas oportunidades ao ar livre dessas orientações, que isso acabava acontecendo e eles tinham oportunidade de estar conhecendo. E nós produzimos um catálogo, um folder, que depois, caso vocês tenham interesse, eu vou disponibilizar para vocês, quem estiver acessando esse vídeo e assistindo, é só deixar um recado aí embaixo que eu coloco para vocês a imagem do folder que nós produzimos. E nesse folder e nessa proposta do trabalho, a gente também, como eu mencionei logo no início, a gente fala de a questão em Nova Friburgo, que é muito aclamada aqui no Brasil, porque essa região ali essa mistura, né, de idiomas, de culturas, os imigrantes ali, é uma região que na época o nosso rei, ele quis, né, fazer o embranqueamento da população devido aos escravos que vinham de fora, então ele selecionou essa região ali em Nova Friburgo e queria instalar lá 100 famílias e foi trazendo portugueses, italianos, espanhóis e misturando ali, daí também essa nossa miscigenação toda, né, de cultura brasileira e de raça. E em Nova Friburgo, a partir de 1960, né, eles começaram a fazer esses saraus de, de, de explanação, né, para que as pessoas que gostassem pudessem participar. E há um concurso lá hoje que é aberto até a todos os brasileiros que quiserem participar, e a cidade é muito famosa por causa disso. E além de ser também um polo bastante procurado para o turismo, porque é uma região bem fria. E aí lá acontece isso todo ano, e durante essas festas são celebradas também, né, outros encontros. Há umas missas onde algumas orações são feitas nesses versos, então é bastante interessante tudo isso. E eu também estudando essa questão toda de como acontecia esses encontros na época medieval. A gente sabe que a Idade Média foi um período muito conturbada, foi um período que aconteceu assim muitos historiadores dizem que muitos equívocos, né, que pelo fato de as pessoas não terem acesso a conhecimento, o que falavam, as pessoas acabavam mesmo ali acreditando e seguindo, né, o que indicavam. Então foi um período assim que parece que foi bem marcante essa questão. E aí é isso. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu estou aqui, a Marli também, ela não está aqui presente, mas foi ela que me orientou, me conduziu também durante todo essa conclusão desse trabalho. E se vocês quiserem mais alguma informação, se quiserem as fontes que eu usei de pesquisa, eu posso passar para vocês. É algo que eu gosto muito, essa questão histórica e literatura, né, que elas andam juntas. E é isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite, tá? Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.